Naturalmente que todos os que sofrem estão buscando algo que alivie esta dor, este sofrimento. E esta busca tem sido marcada na humanidade por uma visita na farmácia, no médico, ao médico ou à farmácia, por buscarmos terapias que podem, de fora para dentro, transformar o que está desajustado. E quando isso acontece, parece que, graças a Deus, encontramos a paz, recuperamos a harmonia novamente. E isto pode ser verdade por um tempo. Mas, então, surge a indagação. Em uma época onde o desenvolvimento das tecnologias, onde o homem descobriu métodos de produzir remédios de todos os tipos, com aparelhagens das mais avançadas que na história da humanidade o ser humano já pôde contar, seria então de se esperar que as doenças diminuíssem. Se essa busca, se com todos os tipos de tratamentos, com todos os avanços dos aparelhos, da tecnologia de detecção, nós estamos na época áurea da farmacologia, do entendimento dos mecanismos de uma doença, se fotografamos vírus, bactérias, se intervimos inclusive nos genes, na cadeia de cromossomos, nas hélices do DNA, para alterando cada uma daquelas áreas com problemas, alterarmos o restante. Deveríamos então não mais ter medo dos problemas, não mais passar por dificuldades. Todas as pessoas que têm na Terra, em média, 30 ou 40 anos para mais, vão se lembrar de quando crianças eram medicadas com 3 ou 4 remédios. Mertiolate ou mercúrio cromo, não é? Uma pomadinha para algum machucado, Vic Vaporub, um determinado laxante, quando havia problema de intestino, um remédio para tirar febre, e era toda a farmácia da sua casa. A sua mãe ou sua avó, por milagre, resolvia todos os seus problemas com isso. Antigamente ainda tinha o tal anacepitil, aquela sulfa em pó, branquinha, que quando você raspava a perna, caindo da bicicleta, caindo do carrinho de rolemã, e ficava metade do seu braço lá no asfalto, procedimento clínico era: lava, passa metiolate e chama a vizinhança para soprar, e enche de anacepitil ou de aquele pozinho, sulfa. Eu não sei nem se era o nome anacepitil, acho que não era o nome anacepitil, era um outro. Era um outro pozinho assim. O Raul usou bastante isso. Então, com essa farmácia de antigamente, você chegou até hoje. Aí hoje você vai nas farmácias, tem prateleiras e prateleiras e prateleiras de remédio, e aí você vai lá e procura metiolate. Não tem mais, não fabrica. Descobriram que não presta. E aí põe para você um monte de água lá, meio misturada com uma outra fórmula, que você aplica, nem cosquinha faz nos bichos que estão lá comendo você. Mas é que essa é de última geração. Agora é moderníssimo. Antigamente,
resolvia tudo, agora já não resolve mais. Então não vamos criar aqui um fórum de discussão dos interesses que estão por detrás dessas novas invenções. O que queremos fazer pensar é, se tudo que nós temos hoje de remédios, estão todos eles voltados para que tenhamos saúde, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está muito errada, porque o que mais existe na humanidade é doentes. E os remédios estão aí apenas para dar uma maquiada no problema. Alguns podem ser eficientes, em alguns casos. Muitos podem diminuir a dor. Mas, se nós temos a inteligência voltada para isto, é como se nós, com grande capacidade de produção de alimentos, que é uma outra realidade que acontece, quanto mais alimentos produzamos, mais gente morre de fome. É outro anacronismo que demonstra que há alguma coisa errada neste propósito. Quando a Revolução Industrial surgiu na humanidade, nos idos do século XIX, e com a força do vapor, incrementou-se a fabricação de N produtos, a construção de fábricas, a proliferação do emprego. Os homens ligados a esta revolução disseram: resolvemos o problema do ser humano. Vamos criar um sistema onde todo mundo trabalhe, todo mundo tenha o seu salário, com o seu salário compre as coisas que ele próprio produz e todo mundo será feliz. Criou-se então um sistema de consumo, garantindo a cada um a possibilidade de trabalhar, produzindo e ganhando, adquirindo as coisas que ele e os outros trabalhando produzissem. Passados 100 anos, um pouco mais do que isso, da Revolução Industrial, qual é a grande tragédia? O desemprego. Aquilo que surgiu como solução para cada um ter o local onde possa exercitar-se como alguém capacitado e obter recursos para melhorar a sua vida pessoal, obter conforto, obter dignidade, criar seus filhos, administrado por gente que deste sistema está buscando retirar para eles ou para si mesmos o melhor em termos de dinheiro. Agora, aquilo que foi construído para ser a solução da paz social é o grande transtorno, porque tão avançados estamos que substituímos a linha de montagem onde havia 50 trabalhadores por 2 robôs. E o nome é bem apropriado porque cada um deles roubou o emprego de 25 pessoas. E produzem muito mais, com muito mais eficácia, sem tantos erros. E não precisam de 15 minutos para ir fumar lá fora, não precisam de almoço, não precisam de janta, podem trabalhar 24 horas e não tem sindicato, não tem ninguém que vai lá fazer greve. E então agora se produz muito, se mantém a pressão sobre o consumo, porque este sistema criou muito bem, porque colocou dentro da sua casa um vigia, um provocador, que todo dia faz você ser informado do que você não tem. E todo dia diz que você só vai ser feliz quando tiver. Nessas condições, você não tem, descobriu a cunhada que tem, e agora está desesperada porque também quer ter. Só que mantém-se o processo da linha de consumo ampliada pela ação da televisão, que diz o que é que você precisa, você que morde a isca porque quer aquilo, e aí restringiu-se o seu acesso
ao trabalho, para que honestamente produzindo, você conseguisse comprar. E aí reclamamos da violência, reclamamos do banditismo, reclamamos do tráfico de droga, da violência que vemos nas escolas, reclamamos disso, mas isto é o fruto. Porque todo mundo tem a televisão, todo mundo assiste a sua novela, todo mundo sonha em ter aquilo. Mas onde está a garantia que todo mundo pode ter aquilo? E aqueles que não têm nem garantia e nem paciência para investir em si mesmo, para lutar honestamente, para ser um bom trabalhador, para ser alguém que por sua capacidade, pela sua competência, possa se colocar no mercado de trabalho. Alguns querem atalhar isto, usando da violência. Querem tomar o que os outros têm, além do fato de que muitos que fazem parte de um sistema corrupto que é natural no ser humano, que não é do nosso país, é de todo o país, em toda a parte da terra, se valem desses QIs, não é? Quem indica, e é amigo deste, amigo daquele, amigo daquele, amigo daquele, e acabam recebendo valores que não fazem nada para merecê-los. O péssimo exemplo vindo do alto contamina aqueles que devem seguir as regras. Como então esperar uma violência menor, um banditismo menor? Este é um raciocínio intuitivo, é simples, é muito fácil. O seu filho faz isso. Você diz para o seu filho fazer certas coisas, porque é assim que tem que funcionar. E você mesmo experimente não fazer. O que você vai ouvir? Por que eu tenho que falar a verdade se você vive mentindo? Então, qualquer criança sabe disso. Procurar a saúde. Talvez o último lugar, ou o lugar menos adequado para você fazer isso, seja na farmácia. Não porque a farmácia não presta. Não porque os que estudam para fazer remédios não queiram fazê-los. Mas todas as vezes que você vai na farmácia, ou você vai à farmácia, você vai medicar alguma coisa, que talvez você não precisasse estar doente. Você não precisasse estar sofrendo. O que causou essa doença, este sofrimento em você? Por que você está assim? A farmácia vai resolver o problema da sua dor de cabeça, da sua acidez estomacal. Mas na farmácia você não encontra remédio para ter calma, para ter equilíbrio. E nenhum tratamento médico te receitará isto. Olha, toma essa injeção que aí você vai ficar calminho para o resto da vida. A não ser que sejam esses antipsicóticos, essas tarja preta, que é um processo químico, não é um processo natural. Muitas pessoas buscam um médico porque estão com problemas gástricos. Vão à farmácia comprar o remédio para diminuir a acidez. Mas ao invés de fazer isto, por que não aprender a como não despejar ácido clorídrico no seu estômago? Por que não se contaminar com irritação? Por que não guardar no coração sentimentos ruins que facilitam que todas estas coisas depois aconteçam? Não é interessante esse discurso, nem para farmácias, nem para laboratórios, nem para médicos. Nos Estados Unidos descobriu-se uma coisa muito interessante e muito grave. Uma grande quantidade da área médica americana, notadamente ligada à psiquiatria ou à psicanálise ou à psicologia, estava
contaminada, receitando remédios de determinados laboratórios que financiavam seus congressos, suas viagens com a família, que lhes davam passagens para ir à Europa. Laboratórios muito grandes que, com os seus visitadores, iam aos consultórios dos médicos e lhes garantiam benesses econômicas, como favores do laboratório, caso aquele médico receitasse aqueles remédios que o laboratório estava passando. Chegou-se a apurar que mais de 20% dos médicos ligados à área da psicologia americana estavam, eles sim, viciados nisto. Pouco se importando se aqueles remédios de verdade iam fazer o efeito necessário. As cooperativas médicas do mundo todo têm suas regras. Privilegiando certos médicos em detrimento de outros, em função do volume de exames que pedem. Se nós pensarmos bem, quando é que você vai considerar que de verdade vai diminuir a doença na humanidade? Se aqueles que têm a sua fonte de renda garantida pela doença são os que produzem os remédios. Você acha que alguém terá interesse sincero de produzir uma medicação eficaz e potente para acabar com um problema físico em uma semana? Se pode, com uma dosagem muito mais fraca, fazer a pessoa depender por um ano do uso daquele remédio? Alguém acredita que isso seja possível? É antiético, é imoral, é indecente. Mas desde quando a raposa cuidou bem das galinhas? Se é ela que toma conta do galinheiro. Desde quando? Há interesse em diminuir o uso de bebidas para os que estão manejando os carros, os que dirigem. Não temos visto muito empenho de ninguém, de nenhuma parte, em difundir quanto isso já salvou de gente. Muito mais do que fazer hospitais por aí. Porque isso interfere nos interesses das grandes corporações. Não é interessante que ninguém mais beba bebida alcoólica. E então surgem as campanhas: não, você é livre, você tem o direito de tomar a sua isto, a sua aquilo. Exerça esse direito, não deixe que ninguém invada a sua vida. Ótimo, é verdade, você tem esse direito, mas você não tem o direito de matar o outro. Você não tem o direito de entrar no seu carro com o álcool acima do que deve para dirigi-lo e transformá-lo num torpedo, num míssil que vai atropelar quem está inocentemente esperando o ônibus. Então, porque a empresa XYZ está comprometida com a causa do meio ambiente. O que essa empresa faz? É uma exploradora de petróleo. Perfura, extrai o petróleo, converte o petróleo em combustível, aquilo que polui a terra inteira. E aí, naturalmente, para parecer que ela está muito preocupada com o meio ambiente, desenvolve 1 ou 2 ou 3 programinhas ali, meio de fachada.
para dizer que ela é compromissada com as tartaruguinhas que estão saindo lá da areia para chegar no mar e nadar. Para depois de 10 quilômetros nadando, ela ficar pretinha com vazamento de óleo da plataforma petrolífera que ela está explorando. Vamos acordar. Não que nós tenhamos que sair em passeata pela rua pondo fogo em ônibus. Não. Vamos falar do que nós queremos para nós. Saúde? Então, não vamos procurar isso onde não há. A saúde tem que começar em nós. E se você tiver essa saúde em você mesmo, aí sim vão ficar preocupadas as corporações que fabricam remédios. Aí sim os médicos vão ficar preocupados. Vocês não sabem, porque é claro, isso não é notícia interessante. Mas depois que a fiscalização, que deu uma dura no começo e que agora está meio amolecida, mas no começo estava mandando gente para a cadeia porque estava dirigindo alcoolizado, naquela época em que logo assim a lei começou a ser exigida, sabe o que aconteceu nos hospitais? Os ortopedistas começaram a tirar folga. Porque não tinham serviço. Nos fins de semana não chegava aquela multidão de atrofiados, atropelados, quebrados. Ficavam lá, batendo papo, contando mosca. Isso é uma boa notícia ou uma má notícia? Depende de que lado você está. Se você está do lado das pessoas que querem um mundo melhor para todo mundo, claro, isso é uma excelente notícia. Não ter tanta gente aflita, tanta gente fraturada, ou tanta gente morta. Mas se você está do lado de quem fabrica remédio, quem fabrica pino, quem fabrica placa de platina, quem fabrica medicação, você tem que começar a se preocupar, vamos ter que fazer algum movimento. Bom, como fazer para ter essa saúde interior? Como fazer a saúde brotar de mim mesmo? São medidas muito simples, que você nem acredita que são eficazes. E que você pode fazer isso. É claro que você já fez muita besteira. E as doenças que você já inoculou em você mesmo, elas estão em processo de desenvolvimento. Só que daqui para frente você pode parar de fazer burrada. Nós podemos fazer diferente. E para que você medite nisto, temos uma história do livro Contos e Apólogos, do espírito Irmão X, Francisco Cândido Xavier. Contos e Apólogos, de Irmão X, Francisco Cândido Xavier, capítulo 10, parábola simples. Diversos aprendizes rodeavam o Senhor em Cafarnaum, uma cidadezinha lá da Palestina, da antiga Galileia, em uma discussão acesa, com respeito ao poder da palavra. Uns dizendo que ela era boa, outros dizendo que ela era ruim. Alguns diziam que era preciso usar o verbo forte, contundente, para a regeneração do mundo. Enquanto outros diziam que era preciso usar de brandura e de palavras compreensivas. Como todos estavam se azedando, sejam contundentemente ou suavemente, usando as palavras, o Mestre Jesus interferiu e contou uma parábola simples. Certa vez, narrou Jesus com doçura: o gênio do bem, atendendo à prece de um lavrador, alguém que cuidava do campo, um homem muito simples. O gênio do bem, atendendo à prece deste homem, emitiu um raio de luz que acendeu em seu coração em forma de pequenina observação carinhosa. Carinhosa e estimulante, através da boca otimista de uma pessoa. Alguém chegou a este homem e deu a ele uma palavra boa.
no peito do modesto homem do campo, aquela fagulha acentuou-se, inflamando-lhe os sentimentos mais elevados numa chama sublime de ideal do bem, derramando-se para todas as pessoas que povoavam a paisagem. Em breve tempo, aquele raio minúsculo era uma fonte de claridade que criava serviço edificante em todos os círculos daquele sítio que o homem lavrava. Sob a sua atuação permanente, os trigais cresceram com promessas mais amplas e a vinha robusta anunciava abundância e alegria. Aquele pequeno raio de luz, insuflado por alguém, aos ouvidos e que chegou ao coração do homem, converteu-se na alma deste homem em esperança e felicidade. E a seara, o seu sítio, bem provido, avançou triunfal do campo venturoso para todas as regiões que o cercavam, a maneira de mensagem sublime de paz e de fartura. Os que moravam ao lado, os que estavam perto, vendo aquele homem trabalhando e aquilo tudo frutificando e florescendo, também se animaram a fazer a mesma coisa. Muita gente correu àquele recanto risonho e calmo, tentando aprender a ciência da produção fácil e primorosa, e conduziu para as zonas mais distantes os processos pacíficos, de esforço, de cooperação, que a luz da boa vontade ali havia instalado no ânimo de todos os que trabalhavam naquela gleba. Ao fim de alguns poucos anos, aquele raio de luz inicial transformara-se numa época de colheitas sadias para a tranquilidade popular. Não faltaria comida. Todos tinham aprendido com a boa vontade de um homem que havia sido iluminado por alguém que lhe havia dito algo de bom e que havia espalhado isto e que dali outros também tinham visto e também tinham feito igual, e a fome não mais assolava aquele grupo. O mestre fez ligeiro intervalo e então continuou. Veio, porém, um dia em que o povo afortunado, orgulhando-se agora do poderio obtido com o auxílio oculto, aquela mensagem luminosa que produziu riquezas e as riquezas produziram poder, este mesmo povo se esqueceu da gratidão que devia à magnanimidade celeste e pretendeu humilhar uma nação vizinha, invadi-la, tomar-lhe as terras. Isso bastou para que grande brecha se abrisse para a influência do gênio do mal, que emitiu um estilete de treva sobre o coração de uma pobre mulher do povo, que alguém maledicente caluniou. Uma pobre mulher do povo, infeliz, com algum problema, escutou uma calúnia da boca invigilante, que o gênio do mal havia inspirado. A infortunada criatura não mais sentiu a claridade interior da harmonia e deixou que aquele traço de sombra se multiplicasse indefinidamente em seu íntimo de mãe enceguecida. Logo após, despejou a sua provisão de trevas, já transbordantes, na alma dos seus 2 filhos, que trabalhavam num extenso vinhedo, e os 2, envenenados por pensamentos escuros de revolta, facilmente encontraram companheiros dispostos a absorver deles os espinhos invisíveis da indisciplina e da maldade, incendiando vasta propriedade
e empobrecendo vários senhores de rebanhos e terras antes prósperos. A perversa iniciativa encontrou vários imitadores, e em tempo curto estabeleceram-se estéreis conflitos em todo o reino. Administradores e servos confiaram-se desvairados a duelo mortal, trazendo o domínio da miséria que passou a imperar, detestada e cruel para todos. O divino amigo silenciou por minutos e acrescentou: nesta parábola humilde, temos o símbolo da palavra preciosa e da palavra infeliz. Uma frase de incentivo e bondade é um raio de luz, suscetível de erguer uma nação inteira. Mas uma sentença perturbadora pode transportar todo um povo à ruína. Pensou mais um pouco o divino amigo e concluiu: estejamos certos de que, se a luz devora as distâncias, iluminando tudo o que se oferece à sua paisagem, a treva rola também, enegrecendo aquilo que vai encontrando. Em verdade, a ação é dos braços, mas a direção vem sempre do pensamento, através da língua. E sendo todo homem filho de Deus e herdeiro de Deus, na criação e na extensão da vida, ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Podem imaginar os homens na terra que esta história é apenas um exercício de poesia. Mas observe a sua vida. Observe a harmonia da sua casa. Observe a resposta dos seus filhos. Ao exemplo que você dá para eles, dos seus empregados, dos seus patrões, a maneira como você se refere, como você conversa. Faça esse teste. Quando alguém gritar com você, fale baixo. Responda com calma. E você verá como a pessoa ficará desconcertada. Porque ela vai ver na hora que naquele diálogo ela é a desequilibrada. Mas ao falar baixo, não seja cínico, não seja irônico, não seja provocador. Fale baixo, fale no tom normal, procurando responder àquela pessoa. Se ela está irritada, ela já está doente. Mas se você não está com a doença dela, não se contamine naquela hora. Que é o que a maioria costuma fazer para estar no mesmo patamar. Alterar a sua rotina verbal é o primeiro indício de que você está se tratando. Modifique o seu vocabulário. Tire os palavrões da sua boca. Porque o palavrão em si é a expressão do que você é. E se você xinga, você demonstra o que você é por aquilo que você está falando. Como Jesus ensina, você fala daquilo de que o seu coração está cheio. Você fala daquilo que você é por dentro. E ao vomitar isto para aquelas outras pessoas, você cria na cabeça das outras pessoas a agressão em resposta à palavra agressiva que você dá. Mas eu não sou assim, é que às vezes a gente não se controla. Então. E basta um descontrole
como vocês viram na história que Jesus conta, para que uma desgraça muito grave possa surgir. Se você começar a higienizar a sua boca, não apenas com escova de dente, com pasta de dente, com outros antissépticos bucais, você entenderá quais os benefícios que começarão a surgir em seu lar, na roda de amigos. Não apenas por suprimir as palavras chulas, que na verdade têm uma direção e uma energia negativas. O que sai de você é como um raio de luz ou um estilete de treva. E quem escuta recebe esse impacto. O absorve, e se é a luz que ele absorve, ele se sentirá melhor. Mas se for a outra coisa, ele poderá adoecer na mesma dimensão que você já está demonstrando estar doente. Não existe nada pior para o fofoqueiro e para a fofoqueira do que você não ter a mínima vontade de escutar a sua fofoca. Não há nada mais frustrante para quem quer contar sobre a vida dos outros que encontrar uma pessoa que não quer escutar. Olha, o que você vai falar? Da vida, o fulano, você sabia o que aconteceu com ele? Eu não sabia e também agora não tenho tempo para saber. Credo! O credo é exatamente isso. Ela está como um vulcão querendo vomitar o que não presta. E está achando que você tem cara de sanito. Sabe, o saco de lixo? E a maioria gosta de ser isto. Sabe por quê? Porque quem gosta de ouvir uma fofoca também adora fazê-la. Só quer saber para depois contar para alguém. E é como aquelas pessoas assim, olha, vou te contar um segredo, mas você não conta para ninguém, hein? Você tem que jurar para mim que você não vai contar para ninguém. Primeiro, que esse cara que está dizendo que vai te contar um segredo, já deve ter ouvido isso em confissão, como um confidente, de guardar o segredo. E não está guardando, não é? E aí então você fala assim, olha, não me conta o segredo não. Como? Você não quer saber? Não. Se você que é o dono do segredo não está guardando, como é que você vai querer que eu assuma o compromisso de guardá-lo? Fica com ele. Ele é seu. Eu não quero, não. Mas aí eu não vou estar sendo sem educação? Quando foi a última vez que você se preocupou tanto com a sua educação? Quando foi no campo de futebol assistir o seu time jogar contra o adversário, você se preocupou com a educação, de como é que você ia tratar a mãe do juiz? Como é que você ia se referir aos outros que estavam lá? Aos seus irmãos que estavam vestindo uma camisa com cor diferente? Será que você se importou com a sua educação? Quando alguém cortou a sua frente na fila? Quando você não foi tratado com todo respeito? Em alguma loja, por algum vendedor que estava nervoso? Onde é que estava a sua educação? Quando você discutiu em casa com o seu marido ou com a sua esposa e falou tudo aquilo, aí você não se preocupa com a sua educação? Mas na hora da fofoca, eu tenho que ser educado, não vou deixar a pessoa falando sozinha. Não! Quem está fazendo isso com você está te distratando, está te adoecendo. Está pondo em você aquilo que vai te fazer sofrer e depois ir buscar remédio na farmácia. Se você aprender a dominar a sua fala, só a sua fala, ao longo de alguns meses, você vai ter uma tal modificação e a sua vida familiar, a sua vida pessoal terá uma tal alteração que você começará a sofrer menos de certas doenças. Começará a padecer menos de enfermidades. A harmonia na sua casa será diferenciada. Você não virou santo. Você não virou alguém como o João Gibão da novela Sarabandaia,
que muita gente aqui assistiu, que tinha uma asa embaixo. Ainda não nasceu. Mas você está começando a controlar-se. Porque a doença, seja nesta vida ou seja em outra vida, ela é consequência do descontrole. Das atitudes, do sentimento, do pensamento. Como não adoecermos? Parando de semear enfermidades para o nosso corpo futuro, administrando aquelas que nós já estamos recebendo dos nossos equívocos do passado, e, sobretudo, fazendo o bem sempre. Você não é obrigado a resgatar o mal pelo mal. Você só resgata o mal pelo mal quando se recusa a fazer o bem. Aí precisamos acertar as contas. Mas, se você se empenhar em fazer o bem, apesar do mal, você está demonstrando que já aprendeu qual é a sua tarefa no mundo. Não é ser doente. É ser maior do que a doença. Mais nobre do que a enfermidade. Mais grandioso do que o problema. Porque se você faz o Pai Nosso aqui, ou em qualquer igreja, não se esqueça que pelo mesmo conduto que sai a voz que enaltece a bondade de Deus, sai também o palavrão que dilacera. Já pensou nisso? Como é possível que do mesmo lugar possa a bênção brotar e a maldição conviver? Que o mesmo hálito que fala o nome do Pai é usado para proferir os impropérios agressivos contra os seus semelhantes. Como é possível que você guarde na mesma geladeira da sua casa o manjar apetitoso e lindo ao lado do esterco e se sirva de um ou de outro, dependendo do momento? Sempre estaremos doentes. Sempre precisaremos de médicos e de farmácias. E sempre seremos explorados. Porque nunca vão querer que você se trate para sarar. Para o mundo, é importante que você seja, que a gente seja, a pessoa que não sabe dessas coisas. Que seja bom e ruim ao mesmo tempo, todo dia. Porque assim está garantida a doença para toda a vida. E os que se enriquecem com ela. Mas, se você sabe que de uma simples alteração de forma de ser, de expressão do que você é, e de uma despoluição das palavras que você usa, você é capaz de gerar focos de luz no coração das pessoas. Por que preferir estar enlameado? Vou pedir uma coisa a vocês, mas quero que respondam com sinceridade. Com sinceridade verdadeira. Gostaria que levantasse a mão aqui. Estamos aqui em 200, 250 pessoas. Quando foi, se já aconteceu, uma vez pelo menos, que um dia você veio a esta casa e independentemente do passe magnético que você recebeu, você se sentiu melhor quando saiu daqui por aquilo que ouviu. Não só pelo passe que recebeu, mas por aquilo que ouviu. Você se sentiu melhor, se sentiu mais feliz, se sentiu mais confiante.
Levante a mão se com alguém aconteceu isso aqui. E foi só uma boca que falou para vocês. Uma única boca. Que não é aquilo que falou. Já imaginaram se todos vocês fizerem também alguma coisa assim? Mesmo sendo ruins. Se fizerem isso em suas casas. Se fizerem isso onde trabalham. Se fizerem isso com um ônibus onde está sentada uma pessoa do seu lado. Queridas irmãs, queridos irmãos. Esta é a farmácia de Deus. É a que faz você ser melhor, sem tomar um comprimido, sem tomar uma injeção, sem que você tenha que pagar uma moeda, pelas bênçãos que estão garantidas no universo todo, para qualquer um que se abrir para isso. Pense nisso. A sua saúde, de verdade, a saúde da sua alma, não depende da farmácia. Depende de você. Naturalmente, que percebendo no coração de cada um o intento sincero de vencer os seus problemas, espíritos amigos nos apoiam. Espíritos amigos nos ajudam. Entidades generosas afastam de nós as doenças escuras que estão à nossa volta, por causa dos nossos pensamentos ruins, das nossas palavras torpes, ou por causa das companhias inferiores que nós atraímos para nós mesmos. A ação da energia no bem, que os espíritos garantem a toda a humanidade, mas sobretudo aqueles que queiram melhorar, fará muito a seu benefício. Mas não para que você saia daqui flutuando, para passar mais uma semana errando e voltar aqui se arrastando daqui uma semana. Não! Para você entender que você pode ser assim todo dia. Que a sua casa, a sua família, pode ser uma casa de Deus. Pode ser uma casa de harmonia. Se você não discutir por besteira, se você aprender a conversar sem impor, se você desejar que as pessoas falem e você escute também, se você elogiar alguém, se você falar do bem, ao invés de ficar repetindo tragédias, repetindo notícias horrorosas, dando espaço ao que não presta, você faça isto. E a sua casa será um departamento do céu, podendo inclusive receber de vez em quando a visita do Cristo. Mesmo que você nem sinta, nem veja, nem imagine que merece isto. Assim, o mundo espiritual estará buscando ajudar cada pessoa. Mas a produção do remédio verdadeiro não é aquela que a farmácia te oferece. É aquela que depende de você, de dentro para fora. E é por isso que mais importante do que a cirurgia que vai começar agora, mais importante do que ela que vai acontecer aqui, é o que você vai fazer depois que for para casa. Disso vai depender a sua saúde ou a continuidade da sua enfermidade. Pensem nisso. Muita paz. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade de unirmos-nos em prece. Como aqueles que te buscam, que querem melhorar e que sabem que não se melhora sem se esforçar.
que ninguém cresce se não abastecer-se, que ninguém se capacita sem estudo e que ninguém vence a si mesmo sem esforço. Por isso, Jesus, não estamos aqui placidamente acomodados, esperando que do alto caia o milagre que nos venha transformar. Já vencemos a insanidade de empurrar para as tuas mãos o esforço que nos cabe, de esperar de Deus o favor que depende de nós conquistar. Já não estamos mais embalados por este sonho irresponsável de receber sem fazer, de ganhar sem esforço. Por isso, a nossa prece, mais do que uma rogativa, é um agradecimento e é um compromisso ao mesmo tempo. Gratidão pela doença, gratidão pela dificuldade e pelo obstáculo, que nos faz pensar, que nos fez meditar em nossos erros, que nos fez sofrer e assim perceber o sofrimento de outros. Porque depois que nós sofremos, nós nos tornamos diferentes, mais pacientes, mais atentos. Daí a gratidão por herdarmos de nós mesmos, na lei de ação e reação, os espinhos que hoje, em qualquer área da vida, nos fustiguem o pensamento, o sentimento ou a carne. Mas além deste agradecimento, nosso instante é de compromisso. Compromisso com o bem em serviço, com o empenho, aproveitando o tempo. A única forma que a gente começa a descobrir a saúde por dentro, aquela que nunca vai acabar. É isso, Senhor, que nós queremos hoje nos determinar, nos submeter ao médico do bem, na medicina da bondade, para que de verdade saiamos daqui mais sadios do que enfermos. Por isso, Senhor, uma vez mais, nós cantaremos. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim.